Alunos, né? Aqui é o professor André Figueiredo, professor de Geografia, né? E mais uma vez estamos juntos aqui para mais uma aula, ok? Essa aula, né, ela se refere ao livro 2, ok? Livro 2, sétimo ano, capítulo 4, População Brasileira no século XXI. Então a gente vai entender um pouquinho a tendência, né, da população, a distribuição da população, a população em números, tá? E vamos entender um pouquinho de outros dados mais específicos que envolvem a população. Mas para isso a gente precisa, na verdade, definir o que é a população, né? O conceito de população é o conceito da biologia, né? A geografia acabou se apropriando do conceito de população da biologia, tá? Então tá lá, população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam um dado lugar. Então eu posso, por exemplo, ter a população de elefantes do continente africano, tá? Eu posso ter a população de determinada espécie, tá? Mas eu preciso especificar o local. Eu posso ter a população de cães de um determinado bairro, eu posso ter a população de aves de uma determinada área específica, tá? Então, esse quadrinho aqui, ó, eu tenho, ó, em relação aos pets, olha só, né? Em relação aos pets, ó, de cães, eu tenho, ó, no Brasil, ó, 54,2 milhões de cães, tá? De aves, ó, 39,8 milhões, de gatos, né, cerca de 23,9 milhões, peixes 19,1 milhões, né? Répteis e pequenos mamíferos, né, 2,3 milhões. Então eu posso gerar um estudo sobre população, né? Basta eu definir a espécie e a área de abrangência, ok? No caso da geografia, nós estamos falando da população de seres humanos aqui, ó, ok? Então a gente vai estudar um pouquinho da população. E na geografia nós temos a demografia, tá? É um ramo da geografia, uma parte da geografia que estuda a população em números, tá? Então a partir daí a gente tem o estudo da população, ok? Professor, mas como é que a gente sabe tanta coisa da população, tá? A gente sabe a respeito da população a partir de dados estatísticos, de levantamentos que são feitos, né, por órgãos do governo, como é o caso do IBGE, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, além de outros estudos, ele promove um estudo específico sobre a população, que é o censo demográfico, né? O censo demográfico é a contagem da população, ok? Vocês lembram lá, vocês já estudaram o censo. O censo demográfico, ele acontece de quanto em quantos anos? A cada 10 anos, ok? Então nós tivemos o último censo 2010, tá? O próximo 2020. Atenção aqui, ó, olha a interrogação aqui, ó. 2020. Vamos lá? Depois a gente volta aqui, tá? População brasileira estimada, né? Isso é importantíssimo, tá? O que acontece? Professor, o último censo foi 2010. Então, como é que eu tenho informações, por exemplo, da população brasileira hoje estimada, isto é, aproximada? Como é que eu faço para ter, né? Por exemplo, esse dado ele é captado pelo IBGE, né? O IBGE, nós temos aqui uma página, né, do IBGE, tá? O IBGE, você pode entrar na página que tem dados, né, sobre população, sobre município, sobre tudo. E aqui eu tenho a contagem da população. Então, toda vez que alguém registra nascimento ou registra óbito, tá? Isso, o sistema hoje é tudo informatizado, automaticamente no site do IBGE, tá? Esse número ele vai sendo alterado, ele vai sendo modificado aqui. Então, a partir desse site, é possível a gente ter o registro da população brasileira. Hoje nós somos, ó, aproximadamente, tá? 211 milhões de habitantes. No momento em que eu fiz, né, que eu printei essa página, ó, dia 18/4/2020, por volta de 13 horas, 51 minutos e 9 segundos. A contagem da população era essa, tá? Essa barrinha aqui, ó, ela vai enchendo, ela demora aproximadamente 20 segundos. Ao longo dos 20 segundos, esse último número aqui vai trocando, tá ok? Então é assim que funciona, tá? Assim que funciona a contagem da população. Aí vem população mundial. Tá? Quanto é que nós somos no mundo, professor? Isso aqui é um dado de 2020, ó, tá? A gente mal começou o ano e a gente já tem
um dado, né, esse levantamento. Hoje no mundo nós somos aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes. Olha só, o mundo inteiro, tá? Perdão, somos 7,7 bilhões de pessoas no mundo, tá? E aqui eu tenho, ó, os países mais populosos, tá? Fiz aqui, ó, ranqueei aqui os mais populosos. Então eu tenho em primeiro a China, né, com 1 bilhão e 400 milhões, né? Isso aqui são números aproximados, tá? Segundo, a Índia, 1 bilhão e 300 milhões. Em terceiro, os Estados Unidos, com 329 milhões. A Indonésia, né, em quarto lugar, 270, né, milhões, tá? Aproximadamente. O quinto, o Brasil era o quinto, né? O Brasil até pouco tempo atrás era o quinto, tá? Então esse novo ranking veio o Paquistão, né? O Paquistão, ó, com 216 milhões de habitantes. E o Brasil, né, uma população de 211, que nós vimos lá, inclusive, tá ok? E o censo demográfico de 2020, professor, está marcado para acontecer esse ano. Pois bem, né, lembrando que nós estamos vivendo, né, algo ímpar, né, diferente de tudo que a gente já viveu, né? Essa pandemia, né, do coronavírus, né, do Covid-19, isso alterou a vida de todos, tá? Alterou a vida de todos, inclusive, né, no caso aqui o IBGE, né, o governo federal decidiu, tá, adiar para 2021 o nosso censo. Então a coleta, né, de dados, ela só vai acontecer, né, a coleta que é presencial, está suspensa, só vai acontecer em 2021, tá? Isso é o efeito, né, do Covid-19 aí nas nossas vidas, tá bom? Para a gente dar continuidade ao estudo da população, nós temos alguns conceitos fundamentais sobre demografia, né? Nós precisamos ter esses conceitos bem claros na mente da gente para a gente poder compreender, para a gente entender, né, de população, ok? Primeiro, vou tentar ser bem breve, né? Senão a gente se alonga muito aqui, ó. População absoluta, né? O que é população absoluta? População absoluta representa o número total de habitantes de uma região. Então, assim como eu posso ter a população absoluta de um país, eu posso ter a população absoluta de uma cidade, tá ok? Então, população absoluta seria o número total de habitantes que ocupa uma determinada área geográfica. População relativa, tá? Relativa, isso representa o número total de habitantes, tá, que ocupa, dividido pela área territorial que ela ocupa. Então, a população relativa é a população absoluta dividido pela área territorial que ela ocupa. Nos mapas, a gente encontra como densidade demográfica, tá? Densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá? Populoso e povoado. Muita gente faz confusão, acha que são sinônimos. Não são. Populoso se refere à população absoluta de um país, né? Por exemplo, a China é o país mais populoso do mundo, tá? E povoado? Povoado refere-se à população relativa, à densidade demográfica. Às vezes um país ele pode ser pouco povoado, pode ser muito povoado, tá? Vai depender da população absoluta e da área territorial. Tá? Se um país, por exemplo, ele tem uma população considerável, mas o território dele é pequenininho, né? A densidade demográfica dele vai ser alta, então ele vai ser muito povoado, tá bom? Se ele tem baixa densidade demográfica, ele vai ser pouco povoado, tá bom? Expectativa de vida, isso aqui a gente vai ver lá na frente, ó, expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, taxa de natalidade e mortalidade e taxa de fecundidade também a gente vai ver, tá? No próximo slide, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, observação, São Gonçalo, Rio de Janeiro, é o nosso município aqui, ó. Olha só que interessante, tá? Aqui eu tenho um mapa, né, de São Gonçalo, tá? Ele localizado no Rio de Janeiro, tem aqui a área geográfica dele, tá bom? Aí eu tenho lá, ó, a área territorial, tá? Essa área territorial aqui, a princípio, ela não muda, tá bom? Então, tá aqui, ó, 248,160 quilômetros quadrados, tá? E uma população estimada de 1.084.839 pessoas, também é uma população estimada, tá ok? Então,
Como é que eu calculo, professor, a densidade demográfica? Eu pego a população, tá? Total população absoluta dividido pela área territorial. Então eu tenho aqui, ó, uma densidade demográfica, tá? Uma densidade demográfica de 4.371 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Lembrando que São Gonçalo é o 16º município do país, né, em população. Olha só que interessante, né? São Gonçalo já foi o 8º município do país, lembrando lá, né, que o Brasil apresenta mais de 5.000 municípios, né? São Gonçalo hoje é o 16º em população, tá bom? E quando a gente falou também de populoso, povoado, eu trouxe 2 exemplos aqui, ó. Eu trouxe, né, Mônaco, tá? O Principado de Mônaco, tá, ok? Que é um chamado microestado, tá? Isso, ele é muito pequenininho, tá? E o que que acontece? Ele é considerado o país mais povoado do mundo, tá? Só para a gente ter uma ideia, nós vimos aqui São Gonçalo, 4.371 habitantes por quilômetro quadrado. Mônaco tem aproximadamente 19 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então é bem pequenininho mesmo, tá? E acaba sendo muito povoado, tá? E a China, que é o país mais populoso do mundo, tá? Com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ok? Expectativa de vida, ó, expectativa de vida é a esperança de vida ao nascer, tá? O que que acontece? A expectativa de vida, ela é trabalhada da seguinte forma, né? Isso está diretamente ligado à qualidade de vida, né? A distribuição de renda, tá? Então, existem lugares onde as pessoas vivem mais e existem lugares onde as pessoas vivem menos, tá bom? E isso também, obviamente, está ligado ao momento, né, econômico, ao momento político, tá? As condições de qualidade de vida, saneamento e tudo mais, tá bom? Então, a expectativa de vida, existem lugares onde ela é maior, lugares onde ela é menor, tá bom? Aí eu coloquei aqui, ó, República Centro-Africana. Olha só, República Centro-Africana. Talvez vocês nunca, né, ouviram falar nesse país, tá? País da África, onde a expectativa de vida lá, observem, é em torno de 43 anos. É considerado a expectativa de vida mais baixa do mundo, tá? Aí eu tenho aqui uma imagem, só para a gente ter uma ideia, né? Que o país vive uma guerra civil, né? A República Centro-Africana vive uma guerra civil. Isso aqui é um campo de refugiados. Então as pessoas aqui não têm as mínimas condições de sobrevivência, de saneamento, tá? Então isso vai interferir, inclusive, obviamente, na sua expectativa de vida, tá? No Brasil, a expectativa de vida vem mudando, tá? A expectativa de vida no Brasil vem mudando, vem aumentando, né? Tá em torno de 76 anos. Como é que funciona isso? Hoje, o indivíduo que nasce hoje, ele há uma expectativa dele viver até os 76 anos. Japão, San Marino, Suíça, são os países onde apresentam a maior expectativa de vida, né? Cerca de 83 anos. O sujeito que nasce lá hoje, ele vive em média 83 anos, tá bom? Isso retoma aquela discussão, a qualidade de vida, a distribuição de renda, né? Acesso a medicamentos, a educação, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma expectativa de vida maior, tá? No Brasil, em se tratando dos municípios, olha só, eu tenho São Caetano do Sul e São Paulo, que é considerado hoje no Brasil, né, o lugar com a maior expectativa de vida, tá? Em torno de 79 anos, então possivelmente deve ser um lugar muito bom para se viver, tá? E eu tenho aqui, ó, Roteiro, tá? Uma cidade em Maceió, que é considerada aí a expectativa de vida mais baixa do país, 65 anos, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui a exemplo, né, da República Centro-Africana, tá? E eu tenho aqui, ó, tá? San Marino, ó, pra gente ter uma ideia, olha a diferença, tá? Claro que as condições socioeconômicas interferem e é isso que a gente precisa compreender, tá bom? A expectativa de vida, ela também, tá, é definida a partir
do gênero, tá? Então, olha só que interessante, né? Homens vivem menos que as mulheres, tá? As mulheres acabam vivendo mais que os homens. A expectativa de vida da mulher é maior do que a dos homens, né? São N fatores que contribuem para isso, né? Por exemplo, o homem ele se envolve muito mais em acidentes de automóvel, o homem ele se envolve mais em conflitos armados, tá? A mulher ela se cuida mais da saúde desde nova, tá? Então são N os motivos que levam a mulher a viver mais do que o homem, tá bom? Essa é uma tendência mundial. Tá? Aqui eu trouxe uma outra informação, né? Ela é um pouco meio que assustadora, mas a gente precisa compreender, né, que isso faz parte da demografia, compreender essa dinâmica populacional, essa tendência, né, populacional, tá bom? Quantas pessoas nascem e morrem diariamente no mundo? É possível fazer essa conta, tá? E a gente faz, tá? A geografia faz essa conta. Olha só que interessante, né? Aproximadamente 248 mil pessoas nascem por dia. Ó, isso no mundo. Aproximadamente 248 mil pessoas nascem por dia, tá bom? E aproximadamente 104 mil pessoas morrem por dia, tá? Então, nascem mais do que morrem, ok? Então, ó, logo a população mundial continua crescendo. Por que eu estou explicando isso? Porque a gente precisa agora entender como uma população cresce. Como é que uma população cresce? Né? Existe um termo específico para isso, é o chamado crescimento natural ou crescimento vegetativo. Tá? O que é o crescimento natural ou vegetativo? É a diferença positiva entre as taxas de natalidade e mortalidade. Professor, o que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade refere-se ao nascimento, né? É o número de crianças nascidas vivas no decorrer de um ano no conjunto total da população. E mortalidade é o número de óbitos, né? O número de mortes que acontecem no decorrer de um ano no conjunto da população. Então, ó, observe, uma população cresce quando essa diferença ela é positiva, isto é, nascem mais do que morrem. Então, a população mundial ela continua crescendo, tá ok? Beleza? Vamos lá. Fecundidade, né? Taxa de fecundidade. Fecundidade vem de fecundação, né? Também, né, a gente estuda lá em ciências, né? Biologia, tá? Fecundidade vem de fecundação. A taxa de fecundidade corresponde ao número médio de filhos que a mulher tem durante seu período reprodutivo, tá? Como é que eu entendo isso? Né? Há muitos anos atrás, se eu considerar levar em conta os meus avós, né? Os meus avós tiveram muitos filhos, tá? E de lá para cá, né? A tendência é diminuir o número de filhos por casal, tá? Então, ó, os meus avós tiveram muitos filhos, os meus pais tiveram poucos filhos e, pela lógica, né? Eu vou ter também poucos filhos, tá bom? Ah, professor, mas isso é uma regra? Não, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Existem casais que optam por ter mais filhos, tá? Mas hoje, as condições socioeconômicas, elas acabam, né, vamos dizer assim, orientando os casais a terem cada vez menos filhos, tá bom? Então eu tenho esse quadrinho aqui, é muito conhecido esse quadrinho, né? Ó, éramos 6, seremos 3, né? Projetando aí a diminuição da taxa de fecundidade ao longo dos anos. Então, ó, em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos, olha só, em 1960, né? A brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, né, 2 filhos. Em 2020, a média será 1,5. Opa, professor, 1,5 filho? Como assim, professor? Isso é uma média, né? Significa que existem casais que vão ter um filho, casais que vão ter 2, casal que não vai ter filho, tá bom? Então, essa é uma tendência da diminuição da taxa de fecundidade. E isso vai refletir, obviamente, no ritmo de crescimento da população, tá bom? Isso é importante também a gente compreender, beleza? Pois bem,
O IDH, né? A gente está estudando a população em números, mas também a gente estuda a população, né, a partir de indicadores, né? Indicadores econômicos, indicadores sociais, tá? E existe o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É um indicador de qualidade de vida, tá bom? O IDH, ele mede a qualidade de vida da população. Como é que funciona o IDH? Lá no material de vocês tem lá, né, o IDH. O IDH, ele varia, né, do 0 ao 1, tá? Então, ó, 0,032, 0,115, 0,222, 0,345 e assim vai, até, né, o 1, tá? Então, ó, vai de 0 a 1, ok? E como é atribuído essa pontuação? É como se fosse uma pontuação, o IDH, tá? O IDH, ele leva em consideração 3 fatores. Que fatores são esses? Expectativa de vida, tá? Nível educacional e distribuição de renda, tá? Então, ó, se um determinado país, de uma determinada região, ou uma determinada cidade, né, eu quero calcular o IDH, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração a expectativa de vida dessa população, eu tenho que levar em consideração a distribuição de renda, né, o PIB per capita, né, o PIB per capita, que é o Produto Interno Bruto, né? O que é o PIB? Lembrando lá, Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas produzidas por um país no decorrer de um ano pelos setores da economia, tá? Então, a renda per capita é eu pegar o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e dividir pelo total da população. Então, eu vou ter, em média, aí, um valor, né, a renda per capita. E o nível educacional, tá? O nível educacional também é levado em consideração. Então, o número de jovens, crianças matriculadas, né, nos 3 segmentos de ensino. Então, tudo isso vai interferir nesse valor de IDH, tá? Então, como é que funciona? Quanto mais próximo do 1, o IDH, tá? 0,8, 0,9, tá? Melhor é a qualidade de vida da população, tá bom? Quanto mais distante do 1 e próximo do 0, 0,3, 0,4, 0,423, 444, pior é a qualidade de vida, tá bom? E tem um meio termo aí, tá? Que é o IDH médio, 0,7, 0,6 e tudo mais, tá bom? Aqui eu tenho um ranking, né, do IDH no mundo, né? Então, olha só, esse ranking, outra coisa também importante, esse ranking ele muda, né? Ele é alterado de tempos em tempos. Então pode ser que eu esteja passando para vocês aqui daqui a 2, 3 meses, né? Ainda mais com essa questão que o mundo está passando hoje, né? A economia está em queda, né, no mundo inteiro. Então isso possivelmente vai interferir na qualidade de vida, né, de toda a população, tá? Mas olha só, vamos lá. Então nessa tabelinha o que eu tenho aqui? Ó, o IDH muito alto, tá? Então, ó, esse ranking do desenvolvimento humano, eu tenho aqui, ó, o país com maior qualidade de vida é a Noruega. Ó, o primeiro, ó, 0,949. Olha só, o IDH é muito próximo do 1. Então, a Noruega, né, acompanhada da Austrália, da Suíça, representam hoje seriam os melhores países para se viver, tá? São os países com o melhor IDH. Vamos ver se a gente acha o Brasil aqui, ó. Opa, o Brasil, ó, de todos os países do mundo, de aproximadamente os 188 países reconhecidos pela ONU, o Brasil ocupa, ó, a posição, ó, 79, tá? Ó, qual é o IDH do Brasil? 0,754, ó, 0,754. Ué, professor, não é tão ruim não, né? Não é tão ruim não, né? Seria médio aí, tá? Depois a gente vai ver, a gente vai compreender. E os mais baixos? Ó, os mais baixos estão aqui, ó. Na verdade, o mais baixo, a gente já até falou dele lá, ó, da baixa expectativa de vida, é a República Centro-Africana. Ó, o valor do IDH, ele na tabela dos países, né, da ONU, reconhecidos pela ONU, ele é o 188, é o último, 0,352. Ó, o IDH muito baixo. Tá? Então, o IDH ele reflete justamente através daqueles fatores analisados a qualidade de vida da população, ok? Aqui eu tenho um mapa do IDH no Brasil, né? O IDHM, o Índice de Desenvolvimento dos Municípios,
tá? Que serve de parâmetro também para a gente compreender a distribuição do IDH no país, tá bom? Então, a partir de um sistema de cores, tá? Eu tenho aqui, ó, o IDH muito baixo, tá? Considerado muito baixo, de 0,499, tá? O baixo, o médio, o alto e o muito alto, tá? Então, dentro das unidades federativas aqui, tá? Lembrando, são 26 estados mais o Distrito Federal, tá bom? Eu tenho aqui o Distrito Federal sendo considerado aqui o maior IDH, ó, 0,824, tá? 0,824. Então, no país inteiro, Distrito Federal é considerado, né, seria a melhor qualidade de vida do país. E entre os piores eu tenho aqui, ó, Maranhão, né, 0,639 e Alagoas, 0,631, tá? Então, lembrando, é um indicador de qualidade de vida, tá? Esses dados eles podem sofrer alterações a partir do momento em que os estudos são desenvolvidos, há novas coletas de dados e tudo mais, ok? Tudo bem? Então, ó, tudo certinho, até a próxima aula aí. Obrigado, tchau, tchau.